Olá, galerinha. Hoje, para finalizar outra parte aí sobre configurações iniciais para no Revit iniciar um projeto, vamos falar sobre níveis e unidades de medidas. Então eu vou abrir aqui um novo. Aí são conceitos aí, galera, que vocês têm que pegar, porque um projeto iniciado, por exemplo, sem estar com os níveis configurados corretinhos, pode dar um problema muito grande aí para vocês no decorrer da elaboração do projeto. Então aqui, para primeira coisa, eu vou olhar as minhas unidades de medidas. Então eu venho aqui em gerenciar, eu venho nesse ícone aqui, ó. Essa parece uma fita cassete. Ou aqui, ó, unidades de projeto, entre parênteses, o N. O N é o atalho, entendeu? Então, ou eu clico aqui, ou eu digito o N no meu teclado, ó, o N. E vai me aparecer a mesma janela. Então, na disciplina, eu tenho um comum. Comum, ele vai servir para todas as outras disciplinas. Estrutural, AVAC, elétrica, tubulação, entendeu? Vou deixar comum. E aqui em linear, eu vou configurar minha unidade de medida. No caso aqui já está em metros, né? Mas padrão do Revit vem em milímetros. Então eu vou configurar para metros. E o arredondamento, eu vou pôr 2 casas decimais, que é o que a gente trabalha aqui no Brasil. Símbolo de unidade eu não vou pôr nenhum, deixar 100. Eu tenho essa opção aqui de suprimir o zero à direita. Se eu marcar ela, por exemplo, se eu tiver lá uma medida 10 metros, a gente coloca 10.00. Se eu marcar ela, ele vai suprimir esses 2 zeros que estão após a vírgula. Vai ficar apenas 10. Então, para a gente não serve, a gente não usa isso aqui no Brasil, né? A gente sempre deixa 2 casas após a vírgula, embora elas sejam zero. Vou dar um OK. E quando eu mudo para metro, automaticamente a área e o volume eles também já vão para metro. Então a outra alteração que eu faço aqui é com relação à inclinação. Eles, por padrão, vai estar em graus, então aqui eu vou alterar para percentual, que seria a inclinação da cobertura, entendeu? Tipo 15%, 30%, 25%, 8%, 20%, enfim, vai depender do tipo de telha que você vai utilizar. E aqui o mesmo procedimento, 2 casas decimais de arredondamento. E aqui eu já vou querer um símbolo de unidade, no caso a porcentagem. E o suprimir zero à direita é a mesma função, vou deixar desmarcado. Vou dar um OK. Vou dar um OK e minhas unidades estão configuradas. Depois eu vou configurar os níveis. Eu venho em elevações e escolho qualquer uma das 4 elevações. Eu vou aqui em leste mesmo. Aqui eu já tenho o térreo, o pavimento superior e a laje de cobertura. Vamos dizer que se eu tivesse aqui 2 pavimentos, um térreo mais 2 pavimentos e só depois a cobertura. Então, primeiramente aqui eu vou renomear aqui esse laje de cobertura para segundo pavimento. Eu vou colocar aqui segundo pavimento. Quando eu dou um Enter aqui para confirmar, ele vai me perguntar se eu desejo renomear as listas correspondentes. Isso significa que, se eu marcar sim, ele vai renomear a vista aqui em planta de piso que corresponde a esse nível. E em todos os outros locais, se tivesse uma planta de forro, se tivesse uma planta de área, se tivesse uma planta de estrutura, entendeu? Então é interessante você marcar sim para que ele tem o mesmo nome em todos os locais, assim você não vai se perder durante o processo aí de elaboração do projeto. Vou marcar um sim, ele já vai alterar aqui. E eu vou alterar aqui também, vou pôr primeiro pavimento, porque daí fica mais legal a visualização, né? Fica mais homogêneo. Vou renomear térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento. Aqui em cima,
no símbolo do nível tem uma medida. Eu tenho aqui, ó, ponto 40 centímetros, 3 metros e 90 e 7 metros e 10. Essa medida é a referência à altura desse nível com relação ao nível zero, entendeu? Que seria, por exemplo, com relação ao meu nível do terreno, em relação ao meu nível zero. Se eu quisesse aqui alterar o térreo para, por exemplo, 20 centímetros de elevação do zero, e detalhe, aqui é nível acabado, então eu alteraria aqui. E se eu quisesse, por exemplo, um pé direito de 3 metros, eu não vou alterar aqui no 3,90. Quando eu seleciono o nível acima aqui, no caso do primeiro pavimento, eu tenho uma cota temporária, 3,70. Então eu vou alterar ela aqui, ó. Vou pôr 3 metros, por exemplo. E em cima eu vou querer o mesmo pé direito, de 3 metros. Não esquece, o que vai se mover é o que está selecionado. Então, o que está selecionado é o primeiro pavimento. Se eu quiser mover o segundo pavimento, eu tenho que selecionar o segundo pavimento. Entendeu? Cuidado aí para não fazer essa confusão. E eu vou alterar para 3 metros. Opa! Coloquei 30. Vou selecionar, vou por 3 metros e dar um Enter. Entendeu? Então, eu tenho a diferença do nível pro nível zero. E aqui eu vou fazer uma cota para ver a diferença de um nível para cada outro. Ó. 3, 3. Vou deletar. Vou criar aqui um nível de laje de cobertura. Para criar um nível, eu venho aqui em arquitetura, nível, aproxima. Galera, é interessante vocês fazerem os níveis todos alinhados, um conectado no outro. Então eu vou aproximar aqui, mais ou menos pegar o alinhamento. Ó, quando aparecer essa linha tracejada, vocês clicam. Aqui ele já me dá uma cota temporária de 3 metros, eu vou pegar certinho. E o mesmo procedimento do outro lado. Apareceu a projeção, clica. E eu vou fazer mais um outro nível para ser a planta de cobertura. Vou fazer ele mais aqui em cima. Porque o nível da planta de cobertura é interessante que ele fique bem acima da edificação para ele pegar tudo embaixo, entendeu? Então aqui seria, vou renomear aqui, o meu quinto nível seria laje cobertura. Seria laje cobertura, para mim saber, né, para mim poder conectar as minhas paredes que vêm do segundo pavimento aqui seria um nível intermediário. E o meu último seria a minha planta de cobertura. Pronto, eu tenho meus níveis criados aqui, ó, o térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, laje de cobertura e a planta de cobertura, que seriam basicamente as minhas plantas baixas referente a cada nível, entendeu? Aqui, ó, por exemplo, se eu precisar aumentar aqui, quando eu selecionar um, se eu pegar nesse círculo aqui aberto, né, sem nenhum preenchimento, e eu puxar, ó, percebe-se que todos os outros níveis vão seguir junto. Por quê? Porque eles estão interligados. Lembra aquela linha de projeção que fez quando eu fui criar ele? Ela vai servir para isso, entendeu? Se eu fizer do outro lado aqui, é a mesma coisa. Uma outra opção que vocês têm é de alternar o texto, né, entre um lado e o outro. Se eu marcar esse quadrinho aqui, ó, o texto vem para esse lado. Se eu desmarcar, ele vai ficar apenas de um lado, entendeu? Vou voltar aqui. E uma outra opção é de fazer uma quebra aqui na parte da cabeça dele aqui, ó. Se eu clicar nesse Nzinho, esse símbolo de segmento, ó, ele faz uma quebra. Então eu posso puxar ele aqui um pouquinho para baixo, eu posso puxar ele um pouquinho para cima. Isso é legal, por exemplo, se eu tivesse um outro nível aqui, bem pertinho, bem colado nele aqui, entendeu? Se eu tivesse sem essa quebra, para me voltar, é só eu alinhar aqui, ó, que ele já volta. Por exemplo, então aqui fica um em cima do outro, fica ruim de identificação. Então eu faria aqui essa quebra. Cadê aqui
ficou ruim de encontrar, mas se dá um zoom que vocês vão conseguir encontrar. Faça aqui essa quebra, eu puxo nesse símbolozinho azul, a cabecinha dele para cima, para mim tirar essa poluição visual aqui, correto? Vou deletar esse nível, ok. E para finalizar, por exemplo, tem uma outra opção de eu criar o nível, que é em copiar. Eu venho aqui em modificar, seleciono o nível, copiar, clico no nível e jogo o mouse para cima, na medida que eu quiser. Aqui do lado tem uma cota temporária, do lado esquerdo, eu clico. É uma outra forma de criar um nível também. Se vocês observarem, esse nível que eu criei pela ferramenta copiar, ele ficou preto aqui a marcação, o outro azul, entendeu? E esse nível 8, ele não apareceu aqui nas minhas plantas de piso. Então, como que eu trago ele para cá? Eu venho aqui em vista, vistas de planta, planta de piso, e eu tenho ele aqui, ó, nível 8. E eu tenho a planta de cobertura, se eu quiser levar ela para lá também. Então, nível 8, dou um OK. Ele abriu aqui a vista também. Mais importante, ó, ele já veio aqui, ó. Aqui para o meu navegador do projeto, ele já apareceu aqui para mim. E ficou azulzinho. Correto? Então, galera, criação de níveis e as configurações iniciais aí, com relação à criação de nível e símbolos de unidade, é isso aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai estar tirando. Falou, espero ter contribuído aí com vocês e até a próxima.